Olá, olá, você que nos Não, ouve. bosta, ainda não começou não, fera, calma aí. Tava aqui, velho. Ai, Jonas está gravando a chamada. agora começou, vai. Tá de sacanagem. Que tenha gravado isso, por favor. Olá, olá, você que nos ouve. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 77, né? 77, né? Mais um 7 era o Rafa Moreira, mano. Espero que tenham pegado a referência. Cara, o trap nacional. Cenário do trap nacional. Já vou trazer representatividade aqui pro episódio. Mas muito bem, eu sou o Juan, estudante de jornalismo. E junto comigo tá ele, desde sempre para sempre, Jonas Faria. Como vai? Que coisa, eu fiquei até emocionado, cara, assim. E aí, Juan, espero que também esteja tudo bem com você, com todos vocês ouvintes. Um saudoso não, né? Um fraterno abraço a todos vocês, um abraço à distância, um abraço virtual para vocês que nos ouvem e também nos assistem. E completando também o nosso trio, outro de sempre para sempre, né? Para não ficar magoado. Jonathan Momba, como tá aí, Jonathan? Tudo certo? Tudo certo, Juan. Espero que vocês também estejam bem, assim como toda a nossa audiência. Também um abraço caloroso a todo mundo que nos Não, acompanha. caloroso não, cara. Tá tão calor. Tão calor absurdo. Cara, aqui tá menos, né? Deu uma bela chuvinha ontem, hoje também não foi tão quente. Quer dizer, fez um calor hoje à tarde, mas à noite já deu uma esfriadinha, então tá gostoso, assim, não tá tão quente, tá propício para se gravar um podcast. Excelente. E qual é a Bom, ideia do Toco e Teco, Jonathan? eu passo a ideia aqui, né? Então, nação Toco e Teco, a ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Culpa é das Estrelas, né? O famoso best-seller de John Green, que depois também virou adaptação para as telonas em 2014, um filme dramático, um filme dramático, né? Enfim, é dramático. E por que que, assim, a razão de eu ter escolhido então a Culpa das Estrelas, né? Porque eu gostei do filme. Assim, gostei, né? Não assisti ele inteiro, confesso, foi mais um finalzinho e tal, gostei. Mas é também para parabenizar o menino Aaron Rodgers, né? O menino Aaron Rodgers e a nova namorada, que é justamente a atriz principal da Culpa é das Estrelas, ela que se chama Shailene Woodley, né? Não Então é agora brasileira. Bom ressaltar. Não é brasileira. Quase exato. certeza Não. que sei lá, nordestina, assim. Que absurdo, cara. Não, Que... tá. tá... Não vamos fazer, então, nordestina, mas alguém do interior, sabe? Interior, assim, interior Não, do Brasil é muito nome, sabe? Tipo, Shailene, assim, é muito nome de gente do interior que quer fazer um nome diferente, um nome, assim, único, e aí vai colocar o nome na filha de Shailene. exatamente. E também parabéns, então, para dona Shailene Woodley, né? Ela que, então, é a atual namorada Pisou o coração enfim. conseguiu atingir o coração gélido do homem Aaron Rodgers, né? Parabéns para o casal, né? Para Aaron Rodgers também de ter conseguido uma namorada tão talentosa como a Shailene e também por ela um namorado tão talentoso quanto, não é? É isso aí. Isso mesmo. E complementando então, para a gente passar direto para o assunto que a gente tem bastante coisa para falar. Jonathan, por favor, quais são os destaques dessa edição? Hoje a gente vai falar especialmente sobre a franchise tag, quais são os tipos, né, como que funciona para uma franquia taguear, né, colocar a tag no jogador e também um rápido debate sobre se isso é algo bom ou ruim para a franquia e para o jogador. E também vamos comentar sobre os jogadores que receberão, que possivelmente vão receber a tag nesse ano, um rápido parênteses também. E para fechar, a gente, claro, não pode deixar barato, não pode deixar passar a troca do Wentz para os Colts, mas falando justamente sobre se isso pode dar certo ou não, como é que vai ser o futuro agora de Carson Wentz nos Colts. Será que vai dar certo? A pergunta que fica no ar. Veremos, vamos tentar destrinchar isso no podcast de hoje. Muito bem, então, depois de toda essa... Hoje a gente foi rápido, hein? A gente foi rápido hoje. Mandamos muito. Tô orgulhoso. Até parece que o podcast vai durar menos de uma hora. Até tá parecendo que vai durar menos de uma hora. Mas vamos lá, então. Começar falando sobre a franchise tag.
É um debate, né? Todo ano tem a franchise tag, né? Como tem que ser mesmo, né? Não deveria ser diferente. Mas sempre o debate de se é justa, se é uma boa ideia, quem sai favorecido. Sempre o mesmo debate. Então, antes da gente discutir a franchise tag, né? Pontos positivos e negativos e os jogadores que podem aí estar nessa lista dos times. Primeiro, a gente precisa entender o que é a franchise tag. E, para você entender, claro, a gente vai falar aqui no podcast também, o Jonas, não está no momento do merchan, mas eu preciso fazer essa digressão também. O Jonas gravou um vídeo no nosso canal no YouTube. O link você encontra na verdade, é só colocar youtube.com lá, pesquisar na barra de pesquisa Toco e Teco, vai entrar no nosso canal e lá o Jonas vai estar falando sobre a franchise tag, explicando o que seria, os tipos e os jogadores, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui também, mas também dá essa força lá no vídeo, que ficou um material bem legal. Então, Jonas, explique para os nossos ouvintes, pessoal que ainda não conferiu o vídeo no YouTube, pessoal que tá errado, né? Se não conferiu, tá errado. Mas dá essa segunda chance para os caras, explica o que seria uma franchise tag, como que ela se aplica e em quem se aplica. Vai ser até mais oportuno falar aqui, porque no vídeo eu não aprofundei tanto assim nos tipos dela, né? Eu falei os 3 tipos que existem. A ideia era falar também dos jogadores que nesse ano vão receber a franchise tag, mas vamos lá então. A franchise tag nada mais é do que um recurso que os times possuem de vincular por mais um ano um jogador que eles julgam importante e que também estão aí em fim de contrato. Né? Então, a exemplo disso, né, um exemplo bem claro, foi, por exemplo, ano passado, né, um dos mais famosos, o Dak Prescott, que também estava em final de contrato, buscava a negociação de um novo contrato, um contrato mais extenso. A equipe do Dallas Cowboys não quis fazer a extensão de contrato e, pelo contrário, aplicou a franchise tag no Dak Prescott. Com isso, ele ficou vinculado mais um ano, né? Então, a temporada passada ele ficou vinculado, né? Recebendo 31 milhões. A franchise tag também ela implica em aumentar o salário do jogador, né? Ela precisa aumentar o salário do jogador, mas é apenas por um ano. Essa é a tag exclusiva, né? Aquela que a equipe aplica e aí nenhum time pode negociar e nem ele pode, enfim, ir atrás de outras ofertas de outro time. É o primeiro tipo e até o mais comum, a franchise tag exclusiva. Existe uma segunda, né, que é a franchise tag não exclusiva, que o time aplica então essa franchise tag, mas o jogador que recebeu ainda pode receber propostas de outras equipes. E aí, vamos supor que ele recebe então uma proposta de uma outra franquia, por exemplo, o Dak Prescott tem recebido uma proposta de, sei lá, vamos supor que dos Jets, perfeito, né, dos Jets. Aí os Jets têm que pagar mais, né, tem que pagar ou igual ou mais ali o valor do contrato, né, enfim, vai negociar, e aí a equipe dos Cowboys tem essa oportunidade de tentar igualar o contrato ou, enfim, pagar mais para ele. Caso isso não aconteça, ele vai para os Jets e aí a equipe do Cowboys receberia escolhas de draft, seria recompensada de alguma maneira. Essa também acontece. E tem uma terceira, que é a franchise tag de transição, e eu não estou entrando em tantos detalhes assim, depois o Jonathan até pode também complementar um pouquinho mais, né? Mas a franchise tag de transição, ela implica no jogador receber um salário na soma dos 10 salários os 10 maiores salários da sua posição. Por exemplo, então o Dak Prescott, para receber essa franchise tag de transição, pegaria, por exemplo, o salário do Patrick Mahomes, o salário do Deshaun Watson e dos outros 10 quarterbacks mais bem pagos da liga, faria uma média e dessa média seria o valor ali aplicado para o novo contrato do Dak Prescott. Né? Então essa aí é uma variação, uma outra tag, a terceira que existe, mas também agora deixando para o Jonathan complementar ali, se quiser ser um pouquinho mais técnico ou falar um pouquinho a respeito delas também. Que isso, me senti contemplado, explicou muito bem. Mas só comentando, então,
existe as principais mesmo, né? A exclusiva e a não exclusiva. A exclusiva é mais rara, até porque geralmente é colocado para um jogador que é muito importante, sabe? Porque inclusive é importante mencionar que nem todos os times usam, né? Colocam franchise Sim. tag, até porque tem algumas questões padrões que têm que ser seguidos para colocar para poder taguear o jogador, né? Então até um número bem baixo. Nos últimos anos tem aumentado. Por exemplo, nessa temporada vai ter pelo menos metade dos times da liga devem colocar tag em algum jogador, sendo que, por exemplo, a tag exclusiva desde 2012, eu acho, ou 2010 em diante, apenas 4 jogadores receberam essa tag até o ano passado, né, até 2020. Apenas 4 jogadores receberam a tag exclusiva, que foi o Drew Brees em 2012, o Von Miller em 2016, Le'Veon Bell em 2017, que acabou não dando certo, né? E também o Kirk Cousins em 2017, que é basicamente você, como o Jean já comentou, estende o contrato do jogador por mais uma temporada, onde você pode negociar com ele, então, nesse período, uma renovação maior, de longo prazo, ou então simplesmente renova por uma temporada e aí no ano seguinte ele sai do time, vai testar o mercado em busca de franquia, e a franquia então vai ter que repor essa saída através do draft ou até de outro jogador também, que é free agent. É importante também colocar que, como foi dito, né, a tag exclusiva, no caso, o salário do jogador, o parâmetro são justamente os 5 maiores salários da posição. Se ele é um QB, então ele vai receber a média dos 5 maiores salários da posição, ou então o valor de, acho que 120%, né, do salário dele na temporada passada, ou seja, Perfeito. o que ele recebeu, mais um acréscimo de 20% daquele valor, então, porque ele vai realmente ganhar mais dinheiro, ou seja, o jogador ganha mais dinheiro, é basicamente isso. E a franquia ganha um ano a mais de contrato daquele jogador, né? Sobre que o jogador pertence à franquia. E aí muita gente discorda disso. Tem jogador que não gosta muito de receber a franchise tag. Por quê? Porque ele quer logo um contrato longo, um contrato assim que lhe garanta uma boa bolada, porque querendo ou não, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Com o seu trabalho. Um contrato extenso, né? De 5, 6 anos. E por isso tem um certo constrangimento. Às vezes nem todo jogador gosta de receber a franchise tag, e às vezes até rolam problemas aí, e por receber a franchise tag, muitos jogadores optam por não renovar com a franquia na temporada seguinte, ou seja, acabou a franchise tag e ele vai para free agents porque não quer renovar com o time, mas tem jogadores também que recebem em anos consecutivos, minha última colocação, então, que sim, pode haver, por exemplo, o jogador recebeu ano passado, em 2020, franchise tag, e se a franquia quiser novamente colocar a franchise tag nele nesse ano, pode, então, 2 anos consecutivos é permitido. Isso, e daí, como você falou, né, por exemplo, caso forem 3 anos consecutivos de franchise tag, o terceiro ano tem que ser 144% do salário anterior. Então, né, claro que tem essa questão de limitar o jogador a um salário. Mas aí já é muita sacanagem, só para colocar 3 anos já, pô, é brincadeira, né? Então libera o jogador logo, ou então dá um baita contrato para ele, porque não faz sentido 3 anos seguidos. Exato. É um recurso, na verdade, Sim. né? É um recurso, não é um plano de gestão. Imagina, pelo menos não deveria ser. Mas a gente pode falar então dos jogadores que devem receber a franchise tag. Vocês querem comentar mais alguma coisa dessa parte mais conceitual, que não tem ficado muito claro Não, do eu só jogador? queria, eu só queria complementar então na última que eu falei de transição, que tem aquilo dos 10 salários, e eu só não concluí, porque eu tinha esquecido, sabia que estava faltando mais alguma coisa, mas o jogador ele pode, mais uma vez, receber ofertas, né? Então ele tem esses 10 salários e ele continua recebendo ofertas. É também uma coisa mais rara de se acontecer, mas, por exemplo, esse ano um dos jogadores que pode um jogador plausível de acontecer isso é o safety dos Rams, né, o John Johnson, porque os Rams já não têm um salário muito grande para não tem um salário cap alto, né, não tem um teto salarial para investir e dar um contrato maior para ele, então eles ao mesmo tempo que é um jogador importante, então fica nesse meio termo, né? A franchise tag tem esses dois tensionamentos. Então ele é um jogador que pode receber essa tag que é um pouco mais rara, porque daí ele ainda fica livre para receber outras propostas. Enfim, era só isso mesmo. Beleza. Eu vou tocar aqui agora os jogadores que podem receber a tag, enfim, esses jogadores mais cotados. Depois eu vou passar pro Merchan. Daí quando a gente for falar do antes eu passo do Merchan. Tá. Pode ser assim? Não, beleza. De boa, você que manda. Pode ser, pode ser? Não, só para o assunto ficar redondinho. Então, beleza. Vamos começar então por ele novamente.
lá de Dallas, imagino que o torcedor já saiba quem é, Dak Prescott, jogador que mais uma vez, é o segundo ano consecutivo, né? Vocês já estavam falando. O ano passado foi o jogador mais comentado da franchise tag. De novo, vai ser tagueado, né? E Provavelmente. o que representa isso exatamente? Como vocês leem esse movimento dos Cowboys? Já era previsível ou pegou um pouco de surpresa? Você quer falar primeiro, Jonathan? Posso falar então. Essa, para quem acompanha o podcast, sabe que é uma novela muito longa. É tipo mais longa que as novelas do SBT, né? Aquelas novelas para criança. Porque realmente já vem desde 2019, ou seja, quem acompanha a novela. Novela não é para criança. Eu acho que novela não é para criança. Não, a novela do SBT sim. Carrossel o alvo é justamente o público infanto-juvenil, digamos assim. A Mas Lumena não gosta muito do Carrossel, mas tem. Não, ela não gostava de Chiquititas. Das Chiquititas, né? Isso, né? Mas comentando sobre o Dak Prescott e não sobre novelas, então já tem essas tretas aí em questão de renovação entre o Prescott e os Cowboys desde 2019, quando já começaram a discutir uma possível renovação, não aconteceu, aí ele, então chegou a questão da franchise tag ano passado, os Cowboys colocaram nele e possivelmente farão isso novamente esse ano, eu acho que muito por conta da lesão que ele sofreu, porque do jeito que ele estava jogando nos primeiros jogos, possivelmente ele receberia uma baita renovação, uma renovação de 40 milhões ou mais por temporada, perdão, porque estava jogando muito bem, para mim é um dos melhores QBs da liga, para o futuro da liga, assim, se estiver saudável, mas a questão é aquela lesão grave, que ele vai ficar um bom tempo afastado, por isso imagino que os Cowboys coloquem novamente a franchise tag, por não saber como é que está a situação física dele, se ele vai poder continuar produzindo em alto nível como ele estava jogando, se ele vai ter algum problema de início, se ele realmente pode sofrer novas lesões, ou agravar essa daí, então eu acho que mais por uma questão de precaução quanto à condição física do Dak Prescott, que os Cowboys colocam novamente a franchise tag, que lembrando que a tag de QB desse ano vai ser de 37,7 milhões, valor altíssimo, né? 37 milhões, e o contrato dele talvez não saia muito mais do que isso, talvez eu colocaria uns 5 milhões a mais, assim, uns 42 milhões para o Prescott caso ele renove, mas imagino que os Cowboys coloquem sim a franchise tag nele novamente. É aquele negócio, né? Ele sofreu uma lesão no tornozelo lá na semana 5. E até aquele momento ele, assim, ao meu ver, ele estava fazendo uma partida uma temporada de MVP, sim, né? Era um início de MVP, sim. Mas é muito importante a gente relembrar também ao ouvinte que no momento em que era negociado para a renovação dele, os Cowboys renovaram com o Ezekiel Elliott, né? Um running back por 6 anos, com 50 milhões garantidos, e deixaram na franchise tag o Dak Prescott. Já não é uma coisa assim, ao meu ver, muito inteligente, né? A gente viu o resultado desse ano pro Ezekiel Elliott. Por mais que ele tenha sido dominante, tenha sido draftado por muita gente nas primeiras rodadas do Fantasy, né? Sempre também. Saudades, inclusive, saudades. Produziu muito abaixo. Talvez tenha sido até a pior temporada da carreira dele. Muitos fumbles. Exatamente. Então, assim, é um risco. Nesse tipo de coisa, é muito mais acertado aquele que você, teoricamente, quer botar a confiança da tua equipe. E nada melhor do que um quarterback, né? Então, para ele é o exemplo clássico. Esse ano receberia aqueles 37 milhões. E por via de curiosidade, né? Se, por exemplo, ele tivesse que receber uma terceira no ano que vem, que seria absurdo, seria lá para casa dos 50 milhões de dólares, né? Tipo assim, é realmente 52 milhões de dólares, o que é uma coisa insano, né? 144% a mais, como o Juan bem disse. E é isso, você vai prendendo o cara por mais um tempo, prendendo o cara por mais um ano, vai degradando a relação. Seria muito mais fácil, então, dar um salário, um contrato mais extenso para ele. Lembrando que aqui é as previsões, né? Nada tá certo ainda, né? Como se ele fosse receber essa tag ainda, né? Então é isso. Outro jogador bastante cotado para receber a franchise tag é o Allen Robinson II, ou só Allen Robinson, wide receiver do Chicago Bears. Um dos poucos, se não talvez o único ponto positivo do ataque dos Bears na temporada passada, pelo menos falando em constância, a tag dele projetada está em 18 milhões de dólares. Seria a primeira vez, né? Seria a primeira tag que ele recebe.
Então, os Bears têm uma questão salarial, né? Eles estão com problema de teto, então seria também uma alternativa de manter um bom jogador importante, por um salário ainda que não precise renovar por muito dinheiro. Os Bears estão com problema de teto e de ataque, né? Porque Isso. a produção foi muito baixa na última temporada, mais uma vez. Teve também o David Montgomery, running back, que teve uma boa temporada, cresceu bastante na reta final, principalmente. Mas quanto ao Allen Robinson, fica a dúvida se ele vai permanecer realmente nos Bears, né? Se ele está disposto a isso, a receber a tag. Ele já disse que gostaria de jogar novamente para os Bears, mas que está aberto a possibilidades. Eu acho que está realmente meio que vendo o que tem no mercado, se alguma franquia se interessa por ele, uma franquia interessante, não é uma franquia contender, mas é uma situação, né? Eu acho que a gente pode comentar, como eu havia comentado, como eu havia sugerido antes, pegar meio que falar dos wide receivers como um todo, né? Porque além do próprio Allen Robinson, também temos a situação do Kenny Golladay nos Lions, que é o principal recebedor de Detroit, que também tem um ataque pífio, né? Ainda mais agora com a saída do Stafford. E o próprio Chris Godwin, que aí tem uma dúvida, né, nos Buccaneers, porque também tem o Shaquille Barrett, que pode receber essa tag, já foi ano passado, talvez ele receba a segunda vez, ou então o Chris Godwin, que é um baita wide receiver, um cara ainda jovem, promissor, então tem esse dilema. Mas quanto a eles, realmente três dos que eu citei, né, Robinson, Godwin e Golladay, três recebedores jovens, o Robinson é um pouco mais experiente, que tem jogado bem e que podem continuar rendendo por algum tempo, então faz sim sentido colocar uma tag agora para ver justamente como é que vai ser o futuro das franquias, principalmente Bears e Lions, como é que eles vão estar daqui a um ano para aí sim renovar a longo prazo ou dispensar, porque são franquias um pouco mais incertas. Os Buccaneers sim devem ter mais uma grande temporada pela frente, mas os Lions e os Bears têm um futuro um pouco incerto, então talvez por isso coloquem as tags nesses jogadores. Lembrando, né, tirando a parte humana, assim, do troço, né, se os Bears, por exemplo, quiserem colocar a tag no Allen Robinson, pronto, né, uma tag exclusiva, já era, né, como a gente ressaltou no início, todo jogador, quando sabe do seu valor, ele quer um contrato um pouco mais extenso. É o caso do Allen Robinson, né, porque se a gente for pegar para olhar, tipo, quem? Javon Wims, Dwayne Harris, sei lá, o que mais chamava atenção mesmo era ele mesmo com o David Montgomery, os running backs, e o Tarek Cohen também, que jogou algumas vezes. E de resto, cara, assim, nem de quarterback a coisa tá definida nos Bears, né? Então, eu vejo, né, que os Bears eles podem sim segurá-lo, porque ele é uma referência em talento, e ao mesmo tempo deixar ele isolado, né? Porque desgastar mesmo essa relação caso não queiram oferecer um contrato maior. Agora, seguindo, é quase que o mesmo caso do Lions. Eu acredito muito na ascensão de Jared Goff, tá? O Jared Goff vai ressuscitar o Kenny Golladay, mas agora, falando sério, o Kenny Golladay teve problemas de lesão na temporada passada, mas ele saudável, ele sim é o um wide receiver digno de ser número 1 nos Lions. Seguindo nessa mesma toada, também um rápido destaque para o Will Fuller, né? O quinto do seu nome, né? Do Texans, porque também ele se encontra nesse caso. Quem mais está em Texas, né? Assim, vale a pena Texas? Porque a gente ainda não sabe, mas eu também tenho fé que o Deshaun Watson vai sair, né? Realmente a gente vê algumas movimentações de times liberando jogadores para liberar espaço no salary cap e tal, como os Panthers, mas enfim, não vejo como vai ficar para essa temporada. Então o Will Fuller é um jogador talentoso, mas no mesmo nível do que o Chicago Bears, a situação do Texans é mais grave, né? Deixando bem claro, a situação do Texans é mais grave do que do Bears e também pode ficar preso lá. O único que salva desses receivers, com certeza, é o Chris Godwin, que desde quando chegou na equipe de Tampa, ele faz parte, assim, intrínseco mesmo, né? Vale lembrar que na temporada retrasada, na verdade, ele e o coisa Mike lá, Evans. o Mike Evans, o coisa é boa. Eles foram a melhor dupla de receivers da liga, né? Assim, mais prolífica dupla de receivers da liga, mesmo com James Winston, né? Assim, mesmo com James Winston lançando, porque o cara lançava muito, tudo bem, lançava muito, era muito interceptado, mas Tampa teve uma temporada muito louca, muito devido a eles também. Então são dois, um receiver muito seguro, que ao meu ver sai em vantagem se for comparado com o Shaquille Barrett, né? Que caiu de produção lá em Tampa.
Sim, a gente tem a questão dos wide receivers, cada um numa situação específica, né? A gente, três deles, pelo menos, em franquias incertas, digamos assim. Talvez os Texans, como o Jonas já disse, realmente o time em pior situação, considerando que realmente o Deshaun Watson deve sair. Não temos quase nenhum indicativo de que ele vai ficar lá em Houston, né? Parece que não tem clima nenhum para isso. E ainda falando de ataque, outro jogador que está nessa cotação de jogadores para receber a franchise tag, seria o Aaron Jones, que é o running back do Green Bay Packers, um dos elementos do trio de ferro de Green Bay, né, que tem Aaron Rodgers, Aaron Jones e o Davante Adams, né, são os três pilares do ataque dos Packers. E, olha, dessa lista, talvez seja o grande nome, né, dos que a gente vai falar hoje, seja o nome de maior relevância para o seu time, o Aaron Jones. O que vocês acharam desse possível movimento dos Packers? Dá logo um contrato para ele ou garante por um ano e depois vê o que faz? O problema de dar um contrato para ele é que não tem o que dar um contrato para ele, né? Assim, não tem espaço para dar contrato para mais ninguém. A liga ela já vai sofrer redução, né, no salary cap para todo mundo. O Green Bay, ao longo da temporada e algumas temporadas, tem mostrado que não quer estender o contrato com ele, por mais que ele seja muito importante, né? Não é um jogador que eles querem estender mais, porque é aquilo. Running back é uma posição de alto risco, né? Por mais que seja muito produtivo, é uma posição de altíssimo risco, e os exemplos nas últimas 3 temporadas são muitos exemplos de jogadores que receberam uma bolada e depois ou se lesionaram ou caíram de produção, né? Então, o que acontece com o Aaron Jones? Além de tudo, né, mesmo que então não queira, não exista essa vontade por parte de Green Bay em renovar com ele, ele é um cara muito importante e ele é um dos melhores running backs atualmente. E quando a gente olha para exemplos de outros que receberam um contratão, como o próprio Ezekiel Elliott, quando eu mencionei, o Christian McCaffrey, que jogou pouco também por causa de lesão, mas ainda eu acho que é o running back mais bem pago. Não sei se o Dalvin Cook bateu, acho que é ainda, né? O running back mais bem pago da liga. Depois o Dalvin Cook, logo em seguida, também recebeu uma bolada, né? O running back lá de Minnesota. Ele quer sim receber, ele quer também ser reconhecido pelo valor, mas eu não sei mesmo se Green Bay está disposto a dar esse contrato para ele. E eu acho que a franchise tag é possível nesse sentido para vincular ele por mais um ano e azar, né? Green Bay está em alto nível para chegar mais uma vez a uma decisão, chegar mais uma vez, bateu na porta do Super Bowl, então é por mais uma temporada ali em Green Bay. A leitura que eu faço é exatamente a mesma do Jonas. Eu acho que os Packers não têm espaço na folha salarial para renovar, dar uma grande extensão para ele, até porque não é esse o objetivo deles. E é isso aí, segurar o Aaron Jones por mais uma temporada, porque os Packers têm totais condições de brigar por título mais uma vez, e o Aaron Jones é um baita running back. A questão é o quê? Eles já draftaram o running back na última temporada, né? No último draft, o A.J. Dillon, escolha de terceira rodada, eu acho, um running back bom, né? Com um bom futuro. Então, além dele também tem o Jamal Williams, que é um cara, principalmente recebendo passes, muito bom, e tem valores menores, né? Então, exatamente isso. Tem 3 running backs no time nesse momento, e Aaron Jones, obviamente, é o melhor deles, mas é caro para se renovar, porque ele quer receber um baita contrato. Então eu imagino que os Packers vão manter ele por essa temporada. Se der certo ou não, a gente vai ver. Mas eu acho bem difícil realmente ele conseguir um contrato de longa extensão com os Packers, porque já tem jogadores no elenco, já estão pensando no substituto dele quando draftaram o Jay Dillon, e também porque não tem espaço na folha salarial. Perfeito. E fechando a nossa lista de jogadores de ataque que podem e devem receber a franchise tag, tight-end do Los Angeles Chargers, o Hunter Henry, que, bom, os Chargers foram meio broxantes na temporada passada, no sentido de não conseguir fechar jogos, né? Foi meio complicado desse ponto de vista, mas o ataque até teve uma boa produção, né? A gente elogiou já a questão do novato do ano
Putz, fugiu o nome do... O Justin Herbert. Justin Herbert, isso. De ser o novato do ano no ofensivo, né? Então, jogou muito bem, o ataque também funcionou muito bem. E o Hunter Henry fazia certamente parte desse grupo que fortaleceu, que elevou, né? Principalmente o nível de jogo do quarterback. O que a gente percebe cada vez mais e mais, né, nas últimas temporadas, é a importância de um tight end, né? Assim, realmente o uso do tight end até excessivo, porque atleticamente falando, ele é um dos mais importantes e um dos mais completos, né? Capacidade de bloqueio, capacidade de receber passes, né? E o Hunter Henry, ele também já recebeu uma franchise tag. E aí, se ele recebe nesse ano de novo, ele ficaria quase que com o mesmo salário anual do Kittle e do Kelce, né? E os dois melhores tight ends da atualidade, né? Assim, também em salários, enfim, não quero desprezar o Rob Gronkowski, de maneira alguma, mas é que ele foi muito importante para o Justin Herbert, e o projeto dos Chargers gira em torno do Herbert, né? Porque foi a revelação. Então, assim, é caro também para os Chargers não é como se tivessem espaço, ninguém tem espaço, a verdade é bem essa. Então, vai precisar puxar daqui, puxar de lá, talvez estender alguns outros contratos de outros jogadores, se quiserem manter o Hunter Henry. Não sei se é tão importante assim, modéstia à parte, assim, não sei se é tão importante assim renovar com ele, por conta mesmo do salário. A produção, eu acho que agora até fazendo um momento pré-draft, né, acho que teremos alguns tight ends bons aí na classe que vem pela frente. Enfim, é isso. Realmente, eu acho pouco provável, né? A gente conversava em off aqui antes do podcast, que os Chargers coloquem novamente a tag no Hunter Henry, primeiro porque por questões de lesão, ele é um cara que tem problemas em se manter saudável, ele perdeu toda a temporada de 2018, aí em 2019 também teve novamente problemas com lesão, ano passado até ele perdeu apenas 2 jogos, conseguiu se manter saudável, além das lesões, ele não tem uma mega produção. Ele tem até agora, as últimas 2 temporadas ele teve 600 e poucas jardas, né? Ficou acima das 600 jardas e teve 5 touchdowns e 4 na última, mas não é uma grande produção, né? Uma produção de tight end top, como por exemplo é o que ele deseja receber, porque assim, e já rumores, pelo menos da imprensa americana, dizem que ele quer um salário de nível Travis Kelce, ou então do Kittle, e ele não é um cara nesse patamar. Então, a não ser que ele aceite um valor menor, eu acho muito improvável que os Chargers até renovem com ele. Deve testar free agents e os Chargers vão atrás de tight end possivelmente no draft, porque aí é mais barato e tem muitos bons jogadores, né? Primeira rodada, até uma segunda rodada, terceira rodada, tu consegue um bom talento para ajudar o Justin Herbert. Isso. E você está me ouvindo? Sim. Tá, não. É que deu uma trancadinha pra mim, só pra ter certeza. Minha internet tá ruim ainda, né? O pessoal que ouviu o podcast da NBA dessa semana percebeu que foi complicado pra mim. Ainda tá ruim, não melhorou. Mas seguimos. E seguimos falando agora do lado defensivo da bola. Aqui a gente colocou o Denver Broncos tá guiando, por exemplo, o Justin Simmons, um safety, que seria já o 2º ano consecutivo, é isso, né? Sim. Quer falar, Jonathan? Te dou a honra, pode começar falando. Te dou a honra, é bom. Como se eu tivesse alguma coisa pra dar, tá ligado? Vai na tua aí. E eu acho um pouco polêmico, agora opinião assim, nem um pouco clubista, né? Longe disso, mas renova logo um cara. Ele é um dos maiores talentos, se não o maior talento defensivo do time no momento, um dos melhores safeties da liga, pouco reconhecido. As últimas 2 temporadas dele foram sensacionais, realmente um dos melhores safeties da liga. E os Broncos já colocaram tag no passado e devem possivelmente colocá-la novamente, até por questões do salário cap, que está um pouco mais apertado esse ano. Dar um contrato de longa extensão não é tão simples assim, até porque o time tem outras necessidades, precisa tornar o time mais competitivo, né? Mas a questão se caso ele receba novamente, então vai ser um contrato, né, a tag totalmente garantida, um valor alto até de 13,7 milhões, que é a tag de safeties, e o Broncos precisa porque a secundária é um dos pontos fracos, né? Talvez seja o ponto fraco da defesa,
principalmente os corners. O safety está até garantido se ele permanecer, né? Porque é um dos melhores da liga. Mas os corners já não são... já tem até questões de lesões e perder os titulares. Então, é necessário manter um pilar aí. Então, ou os Broncos colocam a tag novamente nele, ou renovam. Acho mais difícil, acho que possivelmente vai ser franchise tag, mas ele é um cara fundamental no esquema defensivo, porque o Vic Fangio é uma mente brilhante defensiva e o Justin Simmons meio que se tornou um cara aí dentro de campo que coloca isso em prática e é essencial para o sistema do time. Exato, na última temporada, salvo engano, talvez tenha sido a melhor temporada também na carreira dele, né? Ele que entrou em 2016 na liga e, enfim, teve 5 interceptações, também várias jardas também retornadas. A grande questão é essa, eu acho que se a equipe do Broncos escolher a franchise tag, o Broncos eu vejo que quer ganhar o máximo de tempo possível, né? Para conseguir ao menos propor uma negociação, né? Quem sabe renovar ou colocar a franchise tag para esse ano, pensando no ano que vem, já combinar, você recebe o franchise tag esse ano, no ano que vem a gente bola um contrato, né, alguma coisa desse tipo garantido, porque ele é um jogador importante sim para a franquia. E é isso aí. E nessa mesma levada, a gente tem aqui o New York Giants, que também na nossa lista consta o Leonard Williams, um defensive lineman, jogador de linha defensiva. Tava vendo aqui, já seria a segunda marca para ele também, exemplo do que os Broncos podem fazer. Custaria 19,35 milhões, o que já é bastante coisa, né, para um jogador de linha defensiva. É possível, até é possível que eles optem por estender o contrato, então eu vejo como uma situação até parecida desse ponto de vista com o que os Broncos podem fazer, né, que a gente estava falando. Essa dúvida. Dá logo o contrato para o cara, renova, ou coloca a segunda franchise tag e vai pagar um pouco mais caro? Assim, eu acho que a franchise tag, né, a gente não falou no início quando a gente estava explicando ela, mas ela vai então até o dia 9 de março. Né, então a gente tem mais um tempinho aí pela frente, tem um pouquinho mais de uma semana. E os times, assim, a todo vapor negociando. E o caso do Williams é que ele veio no meio da temporada para os Giants. Né, ele não começou a temporada inteira lá nos Giants e foi pago de cara 16 milhões para ele. Sendo que na época ele já valia isso, né? Ele é um cara bom. E depois de ter feito a melhor marca da carreira também nessa última temporada, com 11,5 sacks, é realmente importante que a equipe do Giants o mantenham. Então tá de novo, como o Juan bem disse, nessa questão de negociar e ganhar tempo, de estender o contrato para ele, enfim. Eu acho assim, que é um jogador importante demais para ser colocado uma franchise tag. Né? Acho que ele é um jogador importante demais nesse sentido de que, para não desgastar a situação, vão dar um contrato para ele se manter por mais de uma temporada nos Giants, que no final das contas, no ano passado, mostrou sim uma melhora defensiva muito legal, né? uma competitividade defensiva bacana lá em Nova York. É um outro caso à parte, mas muito interessante, porque é um cara, como o Jonas comentou, que tem o seu valor desde que entrou na liga, né? Foi draftado bem alto até, mas não rendeu inicialmente pelos Jets, aí ele foi trocado e aí teve a melhor temporada da carreira, em 2020. Com isso, então, o valor, né, o preço dele tende a aumentar ainda mais. Azar dos Giants que não renovaram na última temporada, agora devem pagar um valor ainda mais alto, caso renovem. Mas é isso aí, a questão é realmente do salário cap, mas eu acho que os Giants têm até uma situação mais confortável, né, e de dinheiro ainda, então podem renovar com ele, porque seria algo bem interessante, porque a defesa dos Giants melhorou bastante na última temporada e ele é um dos pilares, então, dos responsáveis por essa melhora na produção. Eu acho que realmente vale a pena insistir um pouco mais na negociação a longo prazo aí. Mesma coisa que os Broncos, realmente, são dois casos bem semelhantes, dois jogadores fundamentais para a defesa que mereceriam um contrato a longo prazo, mas talvez por condições financeiras recebam apenas a tag. E por fim, fechando essa nossa lista, chegamos a Seattle, onde os Seahawks também podem renovar, por exemplo, com o Shaquille Griffin, um cornerback, a tag projetada seria de 14,8 milhões de dólares. E o que pesa a favor nesse caso para o Griffin é que não é exatamente, não deve ser uma off-season aí de muitos cornerbacks disponíveis, né? Cornerbacks de qualidade disponíveis. Então,
deve ficar, o mercado vai colaborar, deve colaborar nesse sentido, então acredito que ele deve renovar não, que ele deve receber a tag de Seattle por isso, né? Principalmente pela questão do mercado, mas também, claro, pela posição. A gente até falou que a defesa do Seahawks melhorou mais para o final da temporada, então pode ser um sinal interessante garantir o Griffin por mais uma temporada. É o típico jogador que também é seguro, né? Da mesma maneira como eu disse do Chris Godwin para o ataque de Tampa, o Shaquille Barrett também é importante no esquema defensivo Griffin. Perdão, Shaquille Barrett tá bem louco, Shaquille Griffin. Obrigado, Jonathan, no Seahawks, né? Ele também fez uma temporada boa, em momentos em que o Seahawks balançava, ele teve um total, né, de 63 tackles, quase a segunda melhor marca da sua carreira, teve 3 interceptações, a melhor marca da sua carreira também, e vem provando isso, né, um jogador bem regular para positivo, desde que ele foi draftado pelo Seahawks, então é justo que ele fique na equipe lá de Seattle e provavelmente uma primeira franchise tag ali na sua carreira não vai matar, não. Para deixar bem claro assim, a situação, é um jogador bom, né? Não está entre os melhores da posição, mas para Seattle ele é o ponto seguro. Porque realmente os cornerbacks eram os pontos fracos na última temporada. O Quinton Dunbar que chegou não correspondeu à altura. O Trey Flowers está longe de ser confiável. Então o Shaquille Barrett é quase que um oásis aí no deserto dos cornerbacks do Seahawks. Então realmente deve receber a franchise tag do cornerback que está em volta de 15 milhões. Nem é tão cara assim. Então, possivelmente, vamos pagar esse valor para ver se vinga, né? Se ele realmente vai ter mais uma boa temporada, para aí sim dar um contrato mais extenso no ano que vem. Mas, como eu já comentado, um cara seguro realmente para receber a tag. Show, agora sim a gente pode fazer o momento jabá. Esse podcast que você está ouvindo, do Toco e Tackle, caso não tenha percebido ainda, também, vou começar diferente, também está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast, enfim, nos principais agregadores de podcast. Inclusive, se está em algum agregador que você use, quer dizer, se não está em um agregador que você use, entre em contato conosco, né? Manda uma mensagem, a gente tenta dar nossos pulos para colocar o Toco e Teco no maior número de plataformas possível. Voltando, temos o nosso Medium também, no nosso medium.com/Toco e Teco. Você pode conferir nossos textos lá. Tá com saudade da temporada da NFL? Então, dá uma olhada lá, lembra como foram os textos dos playoffs, dá uma relembrada de como estava a expectativa do público em geral para a final da NFL, né, para o Super Bowl. Depois, o que a gente falou sobre o Super Bowl, tá tudo disponível lá ainda. Eu acho que tá valendo dar uma olhadinha também. Sonhos, ilusões, era bonito. Exatamente, né? É sempre legal rir do passado, é sempre muito interessante. A gente está no Twitter e no Instagram, no @tocoiteco, e também estamos no Facebook, facebook.com/tocoiteco. Curte lá. No Facebook, a gente chegou há pouco tempo, mas é muito importante porque você pode, por exemplo, ativar a notificação e recebe sempre que a gente postar algum conteúdo, porque a gente sempre posta e divulga por lá. Então, ativando a notificação do Facebook, que a gente não posta o tempo todo, é mais atualização do blog, do canal do YouTube também. Lá você não perde nada que a gente produz. Então, fica a dica aí, caso você não queira perder nossas produções. Também temos a nossa newsletter no tocoiteco.substack.com, lembrando que ela é semanal, gratuita, e você recebe diretamente no seu e-mail toda sexta-feira de manhã. Também estamos no YouTube, né? Esse podcast que você está ouvindo, você pode também assistir. No caso, não está me assistindo, porque, como eu já falei, minha internet está debilitada, então é só a minha foto ali, né? Eu já falei que a minha foto, por sinal, muito representativa, mas você pode ficar aí muito satisfeito vendo o Jonas e o Jonathan, que eu acho que eu vou estar muito bem representado, inclusive.
E também porque eu tô sem meu rabicó hoje, então o cabelo tá batendo na cara, ficar tapando a orelha, tá bem incômoda a situação aqui onde eu tô. Então, também, além do podcast, tem outros vídeos, né? O Jonas, como eu já falei, fez um vídeo sobre a franchise tag. Tem outros, vários vídeos que o Jonas analisa, por exemplo, que o Dramático! Tava demorando. Tá demorando, tava bem, cara. Já se tava inscrever no chegando. canal, ativar a notificação, também que você não perde nada lá pelo YouTube. É isso, né? Acho que É era, isso. que era isso. Eu imagino, não sei se cortou, cara, porque deu uma cortadinha pra gente, mas enfim, talvez tenha pegado na gravação. Provavelmente não, quem cortou? Cara, só foi o finalzinho mesmo. Foi agora, deu bem certinho. Foi tipo uma respirada, a última coisa que você falou, o último recado que você passou. Só Tá, isso. curte o vídeo, se É inscreve no isso. canal e ativa a notificação, é isso aí. Perfeito. Todo mundo que tem conta no YouTube sabe essa frase, então já sabe o que tem que fazer. Exato. Muito bem, então vamos falar de Carson Wentz. Já é uma notícia um pouco antiga, mas mesmo assim foi depois da gravação do último podcast, então é o nosso dever moral, profissional, digamos assim, pelo menos dar uma atenção a esse movimento que é importante, né? A troca do Carson Wentz, que saiu então do Philadelphia Eagles por uma escolha de terceira rodada e uma escolha de segunda rodada e uma condicional de terceira rodada que pode virar de primeira rodada. É isso, né? Então, os Colts pagaram... Você tava certo na primeira vez. Como é que é? É uma escolha de primeira rodada que pode virar de terceira, é isso? É uma escolha de terceira e uma de segunda que pode se tornar uma de primeira. Ok, é isso. Então, confundindo 3, 2, 1. Mas, enfim, o resumo da ópera é: os Colts pagaram uma escolha de draft, 2 escolhas de draft no Wentz. Certamente, algum tempo atrás, ele seria muito mais caro que isso. Basta ver o que os Rams pagaram no Stafford, por exemplo. Mas tá aí, acredito que o valor era esse mesmo. E um detalhe interessante, né? Já passando a bola para vocês. A gente até tinha repercutido já essa possibilidade antes. O Wentz volta então a treinar com o coordenador ofensivo da melhor fase da carreira dele, lá na Filadélfia. Ele é o treinador dos Colts, não vou lembrar o nome agora, mas é o mesmo profissional. Então, o Wentz vai ter uma oportunidade, talvez de ouro, talvez a última oportunidade da carreira, de mostrar que ainda pode recuperar aquele nível absurdo que jogou 2017, 18. Exato. Cara, assim, sendo bem pessoal mesmo, bem subjetivo, eu vejo com muito bons olhos, tá? Essa troca para a carreira do Philip Rivers. Do Philip Rivers, perdão, do Carson Wentz. Por também, quê? né, cara? Se aposentou, pô. Exato, do Carson Wentz, mas por que falando do Philip Rivers, né? Só um gancho, já que eu falei errado, eu não ia falar dele agora, mas só puxando um gancho, né? A gente viu como que o Philip Rivers, ele já é um jogador autoconfiante, e como que ele jogou nos Colts, né? Mesmo com erros e mesmo sendo um cara imóvel, né, que não se mexe, ele conseguiu jogar bem, principalmente pelo esquema dos Colts, que é um time muito estruturado e que precisava da posição. Agora ele se aposenta, dá espaço para o Carson Wentz, que lá nos seus primeiros 13 jogos em 2017 2018, né, fez uma temporada de MVP, que tem uma das características também ser móvel. Eu tenho certeza que a equipe dos Colts vai mudar bastante, vai ser muito flexível no ataque para se adaptar à potencialidade que o Carson Wentz tem, que tentaram explorar no Philip Rivers, enfim, por limitação mesmo, pelo talento que, às vezes, com a idade, já vai ficando um pouquinho mais esparso, né, não tão compacto assim, pode ser muito aproveitado no Carson Wentz. E tem aquele destaque que é legal de ser colocado, que nenhum quarterback draftado de 2009 até 2016, quarterback draftado em primeira rodada, nenhum deles mais estão nos times que foram draftados. Né? Isso também é uma coisa interessante de ser colocado, e o Carson Wentz foi o último, então, ele que decretou, de fato, essa estatística. E a sua ida para os Colts, para uma equipe que tem o Jonathan Taylor, né, que a gente já deu destaque em alguns momentos da temporada, né? Tem outras peças importantes, o Matt Pittman, né? Tem o Pittman também, receiver, e uma OL, sem falar da OL que
é uma das melhores ainda, tem talvez o melhor jogador, o melhor offensive lineman em Quentin Nelson, né? Então, assim, existe um cenário propício para o Carson Wentz e uma cultura muito bacana nos Colts. Sendo bem sincero, assim, eu acho que se eu não tivesse escolhido um time até agora, assim, eu acho que os Colts seriam um time que eu teria uma simpatia grande, sabe? Eu tenho uma simpatia, assim, pelo Colts que realmente torço para dar certo, até mesmo pelo Carson Wentz, né? Somos dois. Eu tenho uma simpatia muito grande para os Colts. Não sei porquê, né? Por que será que eu Não gosto vai dos Colts? entender, cara. Sei lá, pela história do Andrew Luck também, do jeito que ele Não, não. saiu, do jeito que ele jogava, No uma meu coisa que caso, doeu no o meu caso coração, tem tá sim ligado? um porquê, né? Porque muito por conta de Peyton Manning. Ah, Mas deixamos de lado a questão para falar do Carson Wentz, que, ok, tem muita gente que tá empolgada pra caramba com ele nos Colts, e tem gente que tá com o pé atrás, acha que não vai dar em nada, e eu sou um meio termo aí. Eu acho que gostei sim dessa troca, porque foi uma troca barata, quer dizer, barata no sentido de valores que foram investidos. O contrato do Wentz é outra história, é um baita de um contrato que os Colts vão ter que se virar agora. Mas para o time, é útil e agradável para os dois lados. Primeiro, porque em Indianápolis ele vai reencontrar então o Frank Reich, que era o coordenador ofensivo no Super Bowl dos Eagles, um cara muito bom, que tem um bom relacionamento, principalmente, né? Dizem que o relacionamento do Wentz era melhor com ele do que com o próprio Doug Peterson. E, além disso, tem, como eu já comentado, uma OL muito segura. Não que a OL dos Eagles seja ruim, mas sofreu com muitas lesões no ano passado. Realmente não conseguiu ficar saudável. Agora temos uma baita, se não talvez a melhor OL, para mim, da liga. Tem o Jonathan Taylor, que é um running back promissor. Tem um corpo de recebedores ok, também seguro, tanto com o Ty Hilton como também com o Michael Pittman chegando agora, né, mais recente. Tem Tyrants também para serem explorados. E tem uma defesa ok, então tem um time pronto para ir para os playoffs e até mesmo para brigar por Super Bowl. O Carson Wentz está mais seguro agora, eu acho mais preparado, É, porque o que precisava mesmo era uma mudança de ares. O clima lá em Filadélfia não estava mais propício para ele, já não estava mais muito produtivo, então essa mudança pode fazer muito bem para ele, porque como já muita gente comentou, né, muita gente da gringa, não é que ele está acabado, não é que tipo, não tem mais o que fazer, ele sofreu assim perfeito. muito na última temporada mentalmente, teve muitos turnovers, mas agora é uma nova etapa, uma nova página na carreira dele, e ele pode dar um gás a mais para os Colts, porque realmente o que falta para os Colts é um QB confiável para levar o time para os playoffs e aí sim disputar por coisas grandes. Pode acontecer. Não estou cravando agora que vai dar certo, mas eu acho que as possibilidades dessa união, desse casamento entre Carson Wentz e Colts dar certo é bem grande. Eu acho que a chance de dar certo é maior do que a chance de dar errado. Cara, e o que, rapidinho, Juan, eu acho assim, o que pesa mais ainda é o quanto que ele vai conseguir se reerguer psicologicamente, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Porque talento, ressalto, ele tem talento sim, né? Assim, mas para um quarterback, que é a principal posição do jogo, ele tem que ter confiança. E isso não existia de maneira alguma nessa última temporada. Foi a pior temporada dele nos Eagles, também porque era toda hora sacado, porque ele cometia lançava para muitas e muitas interceptações, já não queria. Então, assim, ele estar em um time em que ele tem a confiança do head coach, ele tem o conhecimento, já trabalhou com, é muito importante, né? Realmente, assim, uma coisa que vai ambientar ele de maneira a poder tirar o melhor, né? A poder dar o melhor dele. Isso é o que pesa a favor. O que pesa contra, obviamente, é ter vindo da pior temporada da sua carreira e quebrado mentalmente. Assim, entendo. Acho que realmente o Carson Wentz não desaprendeu a jogar, mas é um movimento até arriscado para os Colts. Claro, eles perderam o quarterback É, deles, se aposentou, eles tinham que ir atrás de alguém, isso era fato. Alguém eles tinham que buscar, né? Se queriam, se querem, né? Seguir como um dos times contender, vai, até sonhar contender. alto. Põe contender, sim. Com esses times que têm grandes pretensões para a temporada, não dava para perder um quarterback como o Philip Rivers, que apesar de tudo ainda tinha uma estrela, né? Tem todo um histórico muito bom. E ficar assim, e agora? Vamos ver. Não, tinha que buscar alguém. E assim, foram atrás do Carson Wentz, que realmente falaram que vem uma pior temporada da carreira dele, temporada que era substituído todo jogo, que perdeu a posição titular, mas também tem que levar em consideração o clima que
que havia lá nos Eagles, né, era muito complicado para ele, porque ele criou uma expectativa em cima da carreira dele que se esperava, bom, a gente está diante de um dos caras que pode se tornar um dos melhores, né, daqui a alguns anos, tipo, dos melhores de todos os tempos, de repente, pelo nível de exibição que ele teve na temporada de MVP. Só que ele não deu conta, ele não conseguiu dar conta, e muito por conta das lesões. E agora ele sai, vai buscar um outro lugar, vai ser melhor protegido, né, lá nos Colts. É um ambiente novo, tem total condição de se recuperar, enfim, voltar à grande fase, mas ainda assim é um movimento arriscado para os Colts. Sabe qual que eu acho que é a questão, né? Se a gente, eu fui dar uma conferida agora qual é que os Colts têm a 21ª escolha geral do draft. Não imagino que sobre, né, Trevor Lawrence nem vou colocar, perdão, isso aqui até é burrice, né? Nem o Ja'Marr Chase, nem, sei lá, o Zach Wilson, enfim, aí que tá, ou o Kyle Pitts. A questão é que até lá, né, até lá embaixo, você poderia escolher algum quarterback bom, mas a questão é ter que desenvolver o quarterback em um time que já está pronto. Né? O que mais pesa é isso. Então a amostragem do Carson Wentz ainda é melhor, por exemplo, que do Jacob Brissett, né? Que ainda é free agent, né? Era o reserva do Philip Rivers, é bem melhor. E é um cara que já viu o que ele poderia produzir, o potencial dele é claro. Né? E é mais ou menos essa questão de confiança mesmo. E a gente sabe como que vai vir pesada a AFC para esse ano. Então, assim, os Colts também é um time para agora. E não é aquele que conseguiria um quarterback seguro no draft. E nem Deshaun Watson, por exemplo, né? Não é como se tivesse também possibilidade de oferecer tanta coisa pelo exato. Deshaun Watson, que é o outro que está aí disponível, entre aspas. Do que se podia buscar, era uma das opções viáveis, mas perfeito. Não é que chega com uma certeza de um cara que vai jogar bem, né? Pode ser que dê tudo errado, né? Não querendo comparar, mas a gente falou do Cam Newton na temporada passada. Verdade. Porque que vai se recuperar, vem jogando mal e tudo bem. Não, mas a lesão, aí agora vai no sistema certo. Que os times são bem diferentes. Sim, né? São diferentes, mas exatamente, não estou dizendo que a situação é a mesma. Mas só lembrando, né? A gente também tinha criado muita expectativa no Cam Newton lá em New England. Não deu certo, né? Ele jogou mal, apesar de tudo. Ele ainda jogou mal. Então, vamos ver. Eu quero ver como o Wentz vai se virar lá. Perfeito. Eu acho Mais que é isso. Alguma consideração? Era isto? Eu não prometo, mas eu acho que quero desenvolver um pouco mais, talvez fazer um texto para vocês, ouvintes, vocês que nos assistem. Se vocês quiserem, né, por favor, comentem se vocês querem alguma coisa a respeito do Carson Wentz, porque realmente vale a pena, né? Eu estou com uma boa expectativa, mas não quero zicar também de maneira alguma. Não sei, eu tenho o pé atrás com ele, porque, ó... no draft, no Fantasy 2019. Fantasy 2019. Meus dois quarterbacks não misture as coisas. Os meus dois quarterbacks eram quem? Cam Newton e Carson Wentz. E que crise. Os dois se lesionaram, ninguém jogou bem. Então eu ainda serei eternamente magoado. Mas não estou misturando as coisas. Mas influi no meu psicológico. Não posso... tudo vai circundando para não gostar da pessoa. Que tristeza. Não, lembra dele da temporada de MVP, quando ele recém tinha entrado na liga, cara. Lembra dele por isso. Entendi. E dos momentos... Entendi. É isso. Então tá. Cara, assim, meu último parênteses aí eu fecho. Jogadores que mudaram de time que estavam apagados. A gente lembra do Ryan Tannehill, que também estava apagado lá nos Dolphins. Mudou de carreira, mudou de time depois de 6 anos. Mudou o jogador, né? Realmente mudou o jogador. Vamos ver quem mais. O Alex Smith, ele voltou a jogar muito bem em Kansas também, depois de um longo tempo, quando ele tinha sido draftado. Aí entrou o Mahomes, ele ensinou o Mahomes. Enfim, existem exemplos de jogadores que não que trocam de time, mas que depois de um tempo, né, mesmo não sendo mais jovens, rendem bastante na NFL. E isso é claro, cara, né? Quarterback não necessariamente precisa ser uma posição de jogador jovem, tá ligado? Você não precisa ser novo para ser um quarterback. Pelo contrário, né? Você tem que ter psicológico e ser calejado na partida.
Não, eu pensei nele, mas falei, nem vou usar de exemplo, né? Porque isso aí é uma coisa Não, totalmente à eu parte. digo pela parte do jovem, né? Ele é um Exato, garoto de exato. 43 anos, então. É isso. Ele é o meu argumento contra, né? Que jovens não devem estar na liga. Enfim, é isso aí. Era só essa última contribuição que eu queria dar, que ele pode sim reerguer a carreira dele. E pode ser uma última oportunidade. Rapidinhas da semana. O offensive guard, 4 vezes Pro Bowler, Mike Yupati, anunciou sua aposentadoria após 11 temporadas na NFL. Jogando por 3 times na NFC West, os Seahawks, os Niners e os Cardinals. O motivo então foi o cansaço físico e emocional. O corpo já não era mais o mesmo. O Yupati foi um cara sólido, né? Na reta final da carreira dele já não era mais o mesmo. Ele foi 4 vezes Pro Bowlers entre 2012 e 2015. Lembrando então que ele foi draftado pelos Niners em 2010, então os 3 primeiros anos de Pro Bowler foi em São Francisco, aí depois ele foi para os Cardinals, jogou 4 anos lá, onde também teve algumas boas temporadas, e as últimas 2 temporadas da carreira ele jogou então pelos Seahawks, e ano passado ele teve apenas 10 jogos, 10 jogos, sofreu com algumas lesões, já não era mais o mesmo, já não era um cara mais tão confiável, e ele decidiu então se aposentar por aquela questão, né, de lesões, o corpo já não reage mais da mesma forma, e quer passar um tempo a mais com a família. Então, é um cara que se aposenta até meio novo ainda, mas já deixou seu legado na NFL. Juju Smith-Schuster espera assinar uma extensão contratual com o Pittsburgh Steelers nas próximas semanas. Juju também revelou o desejo de se aposentar como um Steeler. Na verdade, quem não deseja, né? Quem não deseja renovar com os Steelers sem dúvida, é uma das equipes mais bem treinadas e uma das melhores para se estar. Então, assim, é justo que ele queira renovar o seu contrato. Ele foi draftado em 2017. Não é, né, sem sombra de dúvidas, não é o wide receiver que todo mundo esperava que assumisse depois da saída do Antonio Brown. E, ao meu ver, ainda é um menino, né? Amadurecendo nessa próxima temporada. Ele tem muito para ter amadurecido nessa última temporada, né? Eu acho que realmente essa posição dele de querer renovar é até um ponto de maturidade. Maturidade, não imaturidade, de maturidade na sua carreira, que eu acho que vai ser muito positivo nos próximos anos. Assim espero. Muito bem, a Tocoiteco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no @Tocoiteco, de curtir o nosso Facebook no facebook.com/Tocoiteco e também de assinar nada, de acompanhar o nosso site no medium.com/Tocoiteco. Assine também a nossa newsletter semanal no tocoiteco.substack.com. Se não entendeu nada disso, vai estar na descrição do podcast, é só descer lá que vai estar lá toda essa parte também. Ouça também nosso podcast semanal sobre NBA e siga também os nossos perfis pessoais. O meu é @Juangrings. E o seu, Jonathan? @Jonathan Mova. E você não vai me chamar, não? Não, aqui, se você vai falar do Clubhouse, eu nem te amo. Não, cara. É que eu só queria fazer uma ressalva, né? Por causa que você falou, o meu Juan Grings. Daqui a pouco as pessoas vão estar procurando Juan Grings, cara. Então, não faça isso. É verdade. Não é. Não. Assim. É só Juan Grings. Né? Assim, Ok. Obrigado, são... Jones. Não, Obrigado, capaz. meu assessor de imprensa. Depois É a gente isso, cara. negocia. Assim, eu sou personal, sei lá, eu sou o teu mídia personal, sei lá. O meu é Jonas Faria, tá? No Instagram. E Jonas Faria _ lá no Twitter. E, enfim, é isso aí. Em respeito aos amigos, me sigam no Clubhouse também. Azar, quer dizer assim. Jonathan, esqueci de perguntar, né? Deu rejeição mesmo. Deu rejeição Eu avisei. Teríamos recorde. E eu tava ouvindo o podcast hoje, editando, hoje de manhã, né? De meio-dia ali. O Jonas também acertou, porque que você falou que era 98%, não sabia se ia ter rejeição. Eu disse que não ia ter rejeição. E o Jonas falou que ia ter. Então E o que ia Jonas. ser o novo recorde. Eu falei que ia ser o novo recorde, né? Exatamente. Não, eu falei assim, ó. Eu acho que. Só falando Carol Conká, tá? Só pra deixar claro pra nossa audiência. Eu falei, acho que ela vai sair com uns 96. O Jonathan falou, acho que sai com 98. Não sei se vai ser o recorde. E o Jonas falou que acha que vai ser o recorde. Não deu porcentagem, mas ele acertou que seria o recorde. Ele cravou, né?
Exato, e eu não faço Foi ideia de 99, quem é, cara. eu não sei, eu Foi não faço 99. ideia de quem é Carol E Conká. continue assim, cara. Continue assim. Exatamente. Eu só sei que ela soltaram fogos na hora que eu tava gravando o vídeo, né? Depois É vocês verdade. confiram lá que soltaram É fogos. Eu levei verdade. um susto, eu fiquei realmente assim, o que que tá acontecendo? Eu tive O que que rebobinar importa é que o aqui. Brasil foi feliz de novo. Tá Exato. maluco. Isso é Muito importante. bem, muito bem. Não vou me estender aqui, senão a gente já está terminando o podcast. Então, muito obrigado quem acompanhou a gente até aqui. A gente vai voltar na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Até lá, tchau.